O filme de 2014 The Quiet Ones retratou um evento histórico conhecido como Tip Lip Experiment. O que muitos não sabem é que Tip Lip Experiment foi um projeto de pesquisa histórica real conduzido por uma organização de Toronto em 1972 em um esforço para provar que entidades paranormais como demônios, espíritos, fantasmas e poltergeists eram manifestações produzidas pela vontade humana através da expectativa, imaginação e visualização. Um proeminente grupo de cidadãos, 3 homens e 5 mulheres sem interesse no ocultismo, participou do estudo, cujos resultados não apenas chocaram o grupo, mas também chocaram o mundo. O como e porquê de Tip Lip Experiment nunca foi respondido, deixando muitos se perguntando. O grupo invocou acidentalmente uma entidade demoníaca ou espiritual e eles criaram um fantasma real. Setembro de 1972, o nascimento de Tip Lip Experiment. Pesquisadores da Toronto Society for Psychical Research, TSPR, acreditavam que podiam provar que as manifestações fantasmagóricas e os fenômenos poltergeist eram produtos da mente humana. A pesquisa deles, conduzida pelo Grupo Owen, se tornaria um dos estudos parapsicológicos mais importantes da história, um estudo que até hoje deixa muitos coçando a cabeça. O objetivo do TSPR era bastante simples. Eles poderiam criar um fantasma em suas próprias mentes. Para alcançar seu objetivo, eles primeiro montaram uma equipe de participantes proeminentes e respeitáveis. Os membros do grupo não eram adolescentes, malucos ou crentes no paranormal, mas sim, uma dona de casa, uma contadora, uma estudante de sociologia, uma contadora, uma designer industrial, uma psicóloga e uma ex-presidente da Mensa, uma organização que consiste no topo 1% da elite intelectual do condado. O grupo foi liderado pelo Dr. A.R.G. Owen, membro do Departamento de Medicina Preventiva e Bioestatística da Universidade de Toronto. Juntos, eles se tornaram conhecidos como Grupo Owen. O objetivo do Grupo Owen: criar um fantasma. O objetivo do Owen Group era criar um personagem fictício, a quem batizaram de Lip, e então, por meio de uma metodologia proposital, tentar entrar em contato com a entidade fictícia e receber comunicações prontamente aparentes dela em troca. Para começar, eles criaram uma biografia de seu personagem fictício, Philip Allisford, que descreveu os trágicos eventos que Philip havia sofrido. A biografia que eles criaram foi baseada em parte em fatos, mas também incluiu elementos ficcionais inseridos na biografia na tentativa de enganar o grupo. De acordo com Owen, era essencial para o propósito deles que Philip fosse um personagem totalmente fictício. Não apenas uma invenção da imaginação, mas de forma clara e óbvia, com uma biografia cheia de erros históricos. Os dados biográficos inventados incluíam contradições, como Philip reencarnado várias vezes e imprecisões históricas. Por exemplo, Tidington Hall realmente existe, mas a descrição dada no relato biográfico é falsa. Abaixo, em parte, está a biografia que o membro do Owen Group, Sui, escreveu para o Tip Lip Experiment. Philip era um inglês aristocrático que vivia em meados dos anos 1600 na época de Oliver Cromwell. Ela havia apoiado o rei e era católico. Ele era casado com uma bela, mas fria e frígida esposa, Dorothea, filha de um nobre vizinho. Um dia, quando cavalgava nos limites de suas propriedades, Philip encontrou um acampamento cigano e viu ali uma bela cigana de olhos escuros e cabelos negros, Margot, e se apaixonou instantaneamente por ela. Ela a trouxe de volta secretamente para morar na casa do portão, perto dos estábulos de Didington Manor, a casa de sua família. Por algum tempo, Ellie manteve seu ninho de amor em segredo, mas eventualmente Dorothea, percebendo que Ellie mantinha outra pessoa lá, encontrou Margot e a acusou de bruxaria e de roubo de seu marido. Philip estava com muito medo de perder sua reputação e seus bens para protestar no julgamento de Margot, e ela foi condenada por bruxaria queimada na fogueira. Philip foi posteriormente tomado pelo remorso por não ter tentado defender Margot e costumava andar pelas ameias de Didington em desespero. E finalmente, uma manhã, seu corpo foi encontrado no fundo das ameias, de onde Ellie se atirou em um acesso de agonia e remorso. O próximo grupo fez uma petição para um esboço de Philip, uma caricatura física usada para dar um rosto a seu ser fictício. O trabalho para contatar Philip então começou para valer, e o resultado proporcionou ao grupo um pouco mais do que eles esperavam. As sessões começam, um espírito se apresenta ao mundo. Em setembro de 1972, o Owen Group iniciou sessões semanais formais no quarto Philip, durante as quais se sentaram juntos e discutiram sobre Philip e sua vida, meditaram sobre seu ser e tentaram criar uma alucinação coletiva de seu espírito. Durante as primeiras sessões, o grupo procurou criar uma imagem mental comum de Philip e seus arredores,
concentrando-se em sua aparência, atividades do dia a dia e seus sentimentos em relação à esposa Doroteia e amante cigano Amargo. Embora alguns membros ocasionalmente alegassem sentir uma presença às vezes, e outros relatassem ter visto imagens vívidas de Felipe em sua mente, após vários meses, nenhuma comunicação, nenhuma manifestação, nenhum fenômeno de qualquer tipo poderia ser criado por meio de suas tentativas, isto é, até que decidiram desligar as luzes. Uma mudança na tática produz resultados surpreendentes. Sem nenhum resultado satisfatório de seus esforços, foi sugerido, pelo psicólogo britânico Kenneth J. Batchelor, que o grupo mudasse de tática, presumindo que alguns membros do grupo nutriam ceticismo e, portanto, deveriam conduzir suas sessões em um ambiente menos acadêmico e mais propício à convocação de espíritos fantasmagóricos. Eles começaram a imitar os procedimentos usados em uma sessão tradicional de sessão espírita. As luzes foram diminuídas e o grupo se reuniu em torno de uma mesa, cercado por objetos do período fictício de Felipe. Conforme popularizado nas sessões espíritas tradicionais, os membros do grupo se sentaram ao redor da mesa, colocando os dedos levemente na superfície, e pediram que Felipe aparecesse. Pouco depois do início das sessões tradicionais da sessão espírita, de repente, do nada, uma batida forte ecoou pela sala. Os membros da equipe notaram mais tarde que o rap era distinto, claro e tão violento que a própria mesa vibrou. Os membros disseram que o som foi mais sentido do que ouvido. Isso foi seguido por uma série de batidas distintas. Após estas primeiras comunicações do Felipe, o grupo começou a questionar a entidade, acertando uma forma de expressão ré para sim, 2 para não. Por meio desse novo meio de comunicação, o grupo aprendeu detalhes mais delicados da vida de Felipe. No entanto, eles notaram que os únicos detalhes que Felipe forneceu inicialmente foram detalhes históricos que qualquer membro do grupo poderia saber de antemão. Consequentemente, Wengrop teorizou que as informações vindas de Felipe eram informações sendo inseridas na conversa por meio de seu próprio inconsciente coletivo. Deste ponto em diante, no entanto, os fenômenos experimentados pelo grupo cresceram em frequência, produzindo uma ampla gama de eventos paranormais que o grupo nunca foi capaz de explicar cientificamente. O estudo auditivo dos raus altos mostrou um envelope sonoro único, que não pôde ser reproduzido pelos pesquisadores e o grupo logo reconheceu que a entidade que eles conjuraram tinha uma personalidade distinta. Ele tinha gostos, aversões e opiniões fortes sobre vários assuntos que ficaram claros para os membros do grupo pelo entusiasmo ou hesitação em suas respostas. Batidas altas foram recebidas em resposta a perguntas mundanas, mas se o grupo perguntasse a Felipe sobre sua esposa Dorothée, ruídos altos de arranhões iriam emanar da mesa ou das cadeiras. Logo depois que as comunicações verbais começaram, Felipe começou a produzir manifestações físicas visíveis extraordinárias. Em resposta às perguntas, os membros do grupo começaram a ouvir sussurros em seus ouvidos. Em uma das primeiras sessões, o grupo ficou atordoado quando a mesa de repente, e violentamente, saltou e deslizou pelo chão, apesar do fato de que a mesa estava apoiada em um carpete grosso. Em um ponto, foi documentado que a mesa começou a dançar, inclinando-se sobre uma única perna e girando. Os pesquisadores agora tinham sérias dúvidas sobre os resultados que estavam testemunhando. A fim de descartar uma possível fraude no grupo, guardanapos de papel foram colocados sobre a mesa, sob as pontas dos dedos dos participantes, em um esforço para impedir qualquer tentativa consciente dos membros de fazer a mesa se mover. Câmeras foram trazidas para filmar os procedimentos, algumas colocadas estrategicamente para capturar qualquer tentativa proposital de mover a mesa usando os joelhos do participante. Ainda assim, a mesa iria pular, balançar e balançar por conta própria. E os membros do Owen Group ficaram surpresos e apavorados com o que estavam experimentando. As luzes da sala diminuíam e, quando o grupo educadamente pedia a Felipe que voltasse ao brilho normal, eles ligavam imediatamente. Depois de sentir uma brisa fresca soprando sobre a mesa, o grupo perguntou se ele poderia iniciar e parar o vento à vontade. No comando, Felipe enviaria um turbilhão de ar pela mesa e nos rostos dos participantes. Em uma ocasião, foi relatado que uma fina nuvem de névoa se formou e pairou sobre o centro da mesa. Logo, a mesa começou a se mover ao redor da sala, correndo pela sala para cumprimentar os retardatários e, em várias ocasiões, empurrando e prendendo um membro da equipe em um canto da sala. A notícia se espalha, o Felipe Experiment se torna um fenômeno mundial. A notícia dos resultados extraordinários do experimento se espalhou e rapidamente chamou a atenção do público. Um filme de 16mm foi produzido pelo grupo em 1974, supostamente intitulado Felipe, The Imaginary Ghost,
que documentou a concepção do experimento, o que realmente aconteceu, e mostrou os movimentos da mesa e raios altos e estrondosos. Os meios de comunicação responderam e a CBS Television até enviou uma equipe para filmar os eventos para um documentário de TV, Mana Live. Durante as filmagens, perante uma audiência ao vivo de mais de 50 pessoas, Pili produziu batidas estrondosas sobre a mesa, acendeu e apagou as luzes de toda a sala e, na frente de todas as testemunhas presentes, levitou a mesa do chão. A equipe de filmagem, é claro, ficou surpresa, mas mesmo assim o Owen Group não conseguiu produzir uma explicação científica para o que estava testemunhando. Pelo que se sabia, uma entidade física havia sido convocada, e ninguém sabia como nem por que as manifestações ocorreram. Vários livros foram escritos sobre os eventos testemunhados durante o experimento Philip. Iris Owen e Margaret Sparrows documentaram os eventos em seu trabalho de 1976. Conjuring o Philip, e vários outros livros paranormais da época incluíram o incidente em suas obras. O filme de 2014 The Quiet Honest foi baseado no caso Philip Experiment. Alguns acreditam que o grupo fez contato, enquanto outros acreditam que sua experiência não foi com o outro lado, mas sim, uma forma de fenômeno psicocinético, a capacidade de afetar mentalmente o ambiente físico sem qualquer contato físico. Apesar de tudo, o Philip Experiment produziu resultados que continuam a confundir os pesquisadores até hoje. Estudos adicionais. O sucesso do Philip Experiment levou o grupo a lançar estudos adicionais. 5 semanas após a conclusão do Philip Experiment, os pesquisadores reuniram um novo grupo de pessoas e começaram novamente com um novo fantasma, chamado Lilith, uma espiã franco-canadense durante a Segunda Guerra Mundial. Experimentos semelhantes foram conduzidos usando entidades como Sebastian, um alquimista medieval, e Ashel, um homem do futuro. De acordo com os pesquisadores, todos os experimentos subsequentes também produzem comunicações e manifestações físicas inexplicáveis.